Existe um nome esquecido na Bíblia, um filho de Noé cujas pegadas moldaram a história do mundo, mas que raramente é mencionado. Ele não foi o escolhido para carregar a linhagem messiânica, nem o que trouxe vergonha à sua família, mas sim o primogênito. Por que, então, a Bíblia parece silenciar sobre Jafé? Seria esse silêncio uma camuflagem para um poder ainda maior, uma influência que atinge até os nossos dias? Imagine que o sangue que corre nas veias de milhões de cristãos europeus e americanos, talvez até mesmo nas suas, carrega a marca de um descendente que, de forma paradoxal, se tornará o inimigo de Israel no fim dos tempos. Sim, o mesmo sangue abençoado que se expandiu pelo mundo, gerando nações poderosas e grandes avivamentos, é o que fará surgir aqueles que liderarão o ataque final contra o povo escolhido. Esta é a verdade de Jafé, um personagem bíblico que parece insignificante, mas que, na verdade, moldou impérios como Grécia, Roma e Babilônia. Ele foi o pai de civilizações que controlaram o mundo, um poder oculto por milênios. Hoje, você vai desvendar os mistérios por trás da linhagem de Jafé e descobrir como a ciência moderna está confirmando profecias de 4.000 anos, revelando o DNA de Gog nas veias de muitos cristãos. Prepare-se para uma jornada que redefinirá a forma como você enxerga a história bíblica e o futuro profético, e compreenda como a descrição de Jafé se tornou sua maior arma para dominar o cenário mundial. Você já ouviu falar de Sem e Clã, não é? Mas, um terceiro filho de Noé, praticamente esquecido. E isso muda tudo o que você sabe sobre a história da humanidade. O nome dele é Jafé. E ele não apenas deu origem às maiores civilizações do mundo, não. Ele está diretamente ligado às profecias do fim dos tempos. Neste vídeo, preste atenção nisso. Vamos revelar o mistério que a Bíblia escondeu por milênios, como uma figura ignorada se tornou o pai de impérios, a chave para a redenção gentia e, sim, uma figura central nas profecias que vão de Gênesis até Ezequiel. Pense comigo, Jafé, o primogênito esquecido? Gênesis 10, 21 nos diz, e é aqui que a coisa fica interessante. A Sem também, pai de todos os filhos de Éber, irmão de Jafé, o velho ou mais velho. Veja bem, aqui encontramos um dos maiores enigmas da genealogia bíblica. A forma como este versículo é estruturada, ela levanta um debate antigo, um debate profundo. Quem foi o primogênito de Noé? Em várias traduções e manuscritos antigos, sim como a Septuaginta, e até mesmo algumas variantes da própria Bíblia, o texto pode ser interpretado, pode ser que Jafé fosse o mais velho, e não Sem. Essa simples nuance gramatical, ela carrega um peso profético, um peso teológico extraordinário. Se ele foi, de fato, o primogênito, por que então não foi o portador da linhagem messiânica? Por que a promessa da semente, aquela que culmina em Jesus Cristo, foi passada para Sem, seu irmão mais novo? Este mistério aponta para a soberania de Deus, na eleição divina. Não de acordo com a ordem natural, mas de acordo com seu propósito eterno. Assim como Isaque foi escolhido em vez de Ismael, assim como Jacó em vez de Esaú, o Senhor parece agir fora da lógica humana para revelar o seu plano. É nesse contexto que começamos a desvendar os mistérios da história de Jafé, filho de Noé, muitas vezes esquecido nas narrativas populares, mas de vital importância nas profecias bíblicas, na expansão das nações e na ascensão do povo gentil na Bíblia. Gênesis 9 e 10, eles não apenas listam nomes, não, eles traçam as raízes da humanidade pós-dilúvio, revelando como os descendentes dele, sim, se espalhariam pelo mundo e dariam origem a culturas,
a reinos e a impérios. Ao mergulharmos neste estudo bíblico, é inevitável ver como a aparente falta de proeminência narrativa de Jafé não representa um esquecimento divino, mas sim um mistério oculto sob camadas de revelação profética. Ele está presente nos textos sagrados, na genealogia bíblica, na profecia de Noé e nas nações que moldaram o mundo moderno. De uma perspectiva teológica cristã, essa estrutura narrativa, ela aponta para algo maior. Deus escolhe não com base no direito de primogenitura carnal, mas na primazia espiritual. O que posiciona Sem como o canal da redenção, mas não o exclui do plano. Pelo contrário, há uma promessa velada dentro dele, que veremos se desdobrar à medida que a Bíblia narrada nos conduz pelos caminhos das nações jaféticas. Curiosidades bíblicas e revelações proféticas, que ainda ecoam hoje na história da humanidade. A verdade 2. Jafé, o pai das civilizações mundiais. Os filhos de Jafé, Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. E os filhos de Gomer, Askenaz, Rifate e Togarmá. E os filhos de Javã, Elisá, Tarsis, Quitim e Dodanim. Por estes foram divididas as ilhas das nações em suas terras. Gênesis 10, 2-5. Esta passagem, aparentemente apenas uma lista genealógica, é, na verdade, um mapa espiritual e histórico da formação das civilizações pós-dilúvio. Os nomes mencionados são mais do que meros descendentes, são sementes de impérios, fundadores de povos antigos e marcos na geografia bíblica. Javã, filho de Jafé, é amplamente identificado como o ancestral da Grécia. A própria palavra Jônios aparece em textos hebraicos antigos para se referir aos gregos. Dessa raiz surgiu a civilização helênica, aquela que influenciou profundamente Roma, a Europa, o pensamento ocidental e o direito moderno. Aqui vemos a marca dos descendentes dele nos impérios bíblicos que dominariam o cenário mundial, dando continuidade à profecia de Gênesis 9:27. Madai, outro filho de Jafé, é reconhecido como o ancestral dos Medos, um povo que se uniria aos persas para formar o Império Medo-Persa, um império proeminentemente mencionado no livro de Daniel. Este império desempenhou um papel fundamental no cativeiro e libertação de Israel, e até mesmo na reconstrução do templo, mostrando que os povos de Jafé, embora gentios, estavam diretamente entrelaçados com o plano de Deus para as nações. E agora, a mais intrigante de todas, a ligação inesperada entre Jafé e as profecias do fim dos tempos. Mas ainda mais intrigantes são Magog, Mesque e Tubal, nomes que ecam nos ecos proféticos dos tempos do fim. Antigos estudiosos judeus e cristãos identificaram esses nomes com regiões ao norte de Israel, o que hoje conhecemos como Rússia, Turquia e Cáucaso. Esses territórios, associados aos povos do norte, são enfaticamente mencionados em Ezequiel 38, onde o príncipe Gog, da terra de Magog, lidera uma coalizão de nações contra Israel. A ligação direta com Jafé e os seus descendentes mostra como os mistérios da Bíblia abrangem o tempo de Gênesis às profecias do fim. Esses nomes e conexões não são meros detalhes históricos, não, são chaves teológicas para entender o movimento dos reinos humanos dentro da narrativa divina.
O estudo de Jafé revela que, enquanto Sem recebe a linhagem messiânica, ele se torna o pai das civilizações, moldando o palco onde o drama da redenção divina seria retratado ao longo dos séculos. Assim, cada descendente dele em Gênesis 10 não apenas fundou uma nação, mas carregava consigo o eco da promessa de Noé. A verdade 4, a profecia de Noé se cumprindo literalmente. Engrandecerá Deus a Jafé e habitará nas tendas de Sem. Gênesis 9, 27. Esta profecia, proferida por Noé logo após o dilúvio, não é apenas uma bênção, é um decreto profético de significado global. O termo engrandecer, no hebraico original, ele carrega a ideia de expansão, multiplicação e alcance territorial, intelectual e cultural. Isso é exatamente o que se desdobra ao longo da história, com os descendentes de Jafé, que se tornariam os fundadores das maiores civilizações em termos de extensão territorial, desenvolvimento científico e produção cultural. Javã lançou as bases da filosofia grega, que mais tarde influenciaria o pensamento romano e europeu. Os filhos de Madai e Magog se entrelaçaram com as rotas comerciais e militares que conectavam o leste e o oeste. Os jaféticos construíram os pilares da ciência moderna, da educação formal e dos grandes sistemas jurídicos, estruturas que ainda moldam o mundo contemporâneo. Essa expansão não foi apenas territorial, mas também intelectual e espiritual, revelando o cumprimento literal e simbólico da profecia de Noé. O engrandecimento de Jafé se manifesta na fundação de universidades, academias filosóficas, sistemas jurídicos e democracias. Os impérios bíblicos que tiveram uma influência global significativa são, em sua maioria, de raízes jaféticas, cumprindo o propósito divino de disseminar conhecimento, cultura e, eventualmente, o próprio Evangelho. É impossível desconectar essa expansão da promessa feita por Deus. A teologia bíblica nos ensina que o movimento das nações é orquestrado pelo Altíssimo. O que parece ser mera história humana é, de fato, uma revelação progressiva do plano divino. Ao estudarmos os povos dele, não vemos apenas civilizações, vemos instrumentos usados por Deus para preparar o mundo para a chegada do Salvador e, mais tarde, para espalhar sua mensagem entre os gentios. Assim, entender essa expansão jafética é ver o fio invisível da providência divina, costurando as páginas da Bíblia e da história. É reconhecer que, embora os jaféticos não carregassem a linhagem messiânica, eles tiveram um papel essencial no cumprimento da aliança, uma aliança que alcançaria os confins da terra. E agora, a habitação espiritual nas tendas de Sem. Jafé, embora engrandecido em influência, encontraria sua morada espiritual nas tendas de Sem. Essa figura poética e profética não se trata apenas de território ou hospitalidade cultural. Trata-se de salvação, reconciliação e enxerto espiritual. O que Noé pronunciou como uma bênção, o Espírito de Deus revelou como uma profecia escatológica e teológica. Ao longo da história, vemos os povos gentios, descendentes de Jafé, desenvolvendo grandes impérios e estruturas culturais, mas foi através da linhagem de Sem que a luz da redenção brilhou no mundo. Dele vieram Abraão, Moisés, os profetas e, finalmente, Jesus Cristo. Isso estabelece o fundamento da linhagem messiânica que, por desígnio divino, não foi dada ao primogênito, mas ao filho da promessa.
A profecia de Gênesis 9:27 se torna viva e vibrante nas páginas do Novo Testamento, especialmente em Romanos 11:17-19, onde Paulo descreve os gentios como ramos de oliveira brava enxertados na raiz de Israel. Os jaféticos, espiritualmente falando, vieram habitar nas tendas de Sem, ao serem enxertados pela fé na aliança semítica através do sangue do descendente de Sem, Jesus. O apóstolo Paulo, um hebreu da linhagem semítica, torna-se o grande apóstolo aos gentios, cumprindo a conexão entre Jafé e Sem, entre as nações e Israel, entre a expansão dos povos e o centro da redenção. Este é o mistério da Igreja, o corpo espiritual formado por judeus e gentios, unidos em um só povo, através do Evangelho. Essa habitação não é física, mas espiritual. É o cumprimento de uma palavra escondida nas linhas de Gênesis, que se desdobra em pleno vigor na era da graça. É por isso que a Igreja Gentia, composta principalmente de descendentes de Jafé, é uma prova viva da fidelidade profética de Deus. Povos que estavam longe da aliança foram trazidos a ela pela fé em Cristo, o descendente de Sem. Portanto, quando lemos Jafé habitará nas tendas de Sem, não estamos apenas lendo uma curiosidade bíblica, mas um símbolo profundo do plano de Deus para as nações, uma conexão eterna entre os filhos de Noé e o cumprimento da promessa messiânica que abençoaria todos os povos da terra. A verdade 6, as implicações do livro de Jasher e o reconhecimento de Jafé. Embora o livro de Jasher não faça parte do cânone sagrado reconhecido nas escrituras inspiradas, ele é mencionado em textos como Josué 10:13 e 2 Samuel 1:18, o que nos leva a considerar sua existência como um registro antigo de valor histórico. Entre os detalhes contidos neste manuscrito apócrifo está a menção direta de Jafé, filho de Noé, oferecendo uma visão complementar e curiosa sobre sua vida e papel no período pós-dilúvio. O relato em Jasher expande com ricos detalhes as interações entre Sem, Cão e Jafé, destacando episódios de unidade e divisão entre os irmãos, bem como a forma como os filhos de Jafé se dispersaram pelas terras do norte e do oeste, cumprindo a palavra profética proferida por Noé em Gênesis 9. Nessas descrições, é possível traçar mais claramente a identidade dos povos de Jafé, que mais tarde se tornariam nações jaféticas, grupos com forte influência cultural, militar e territorial, como vistos nas narrativas bíblicas e estudos arqueológicos. Entre os registros, há também uma menção do papel dele como um homem de sabedoria e reflexão, um pai atento às futuras gerações, alguém que entendia que sua missão não era apenas povoar a terra, mas plantar raízes que carregariam o peso de uma promessa divina. O livro de Jasher não deve ser tratado como escritura, mas quando lido com discernimento, pode servir como uma fonte de apoio histórico, permitindo ao estudante de curiosidades bíblicas e da história cristã ter uma visão mais abrangente do mundo antigo. No entanto, é necessário que o leitor cristão permaneça ancorado na Bíblia, nossa referência suprema, e veja Jasher apenas como um eco de antigas tradições que confirmam ou expandem a compreensão de certas passagens canônicas, nunca as ressubstituindo. E embora não possua autoridade inspirada, sua existência reforça o fato de que Jafé e seus descendentes foram reconhecidos e lembrados nas tradições orais e registros históricos de Israel, revelando que o filho esquecido nunca foi ignorado por aqueles que conheciam o desdobrar do plano divino. Assim,
O livro de Jafé nos convida a refletir, não apenas sobre fatos históricos, mas sobre o cuidado com que Deus tece os detalhes da genealogia bíblica, mesmo fora do texto sagrado, preservando as marcas de sua promessa, em registros que abrangem os séculos. A verdade 7. Jafé e o retorno de Magog nas profecias atuais. Filho do homem, dirige o teu rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque e Tubal, e profetiza contra ele. Ezequiel 38:2. A linha do tempo profética da Bíblia nos leva de Gênesis a Apocalipse, como uma estrada sagrada, onde nomes antigos retornam no clímax dos últimos dias. É neste contexto que Magog, filho de Jafé, reaparece em uma das mais impactantes profecias escatológicas, a Guerra de Ezequiel 38, envolvendo Gog, o príncipe de Magog, e uma coalizão de nações marchando contra Israel nos tempos do fim. Magog, juntamente com Meseque e Tubal, também filhos de Jafé, representa as nações jaféticas do extremo norte, muitas vezes associadas por estudiosos bíblicos a regiões como a Rússia, Turquia, o Cáucaso e partes da Ásia Central. A menção geográfica, juntamente com a genealogia bíblica em Gênesis 10, cria um profundo vínculo entre os povos do norte e os eventos proféticos que precedem o julgamento divino. Essa conexão entre os descendentes dele e o conflito escatológico descrito em Ezequiel mostra como o papel dos jaféticos não se limitou ao passado ou à formação de impérios. Eles retornam à cena profética como protagonistas nos movimentos geopolíticos dos tempos do fim. Um papel que reafirma a importância dos filhos de Noé, mesmo no capítulo final da história humana. Em Ezequiel, Gog lidera uma coalizão de nações contra o povo de Israel, agora restaurado à sua terra. É uma guerra de proporções globais, onde forças do norte e do leste convergem para uma batalha que desafia a própria existência de Jerusalém. E quem está na base dessa aliança? Os descendentes de Jafé, Magog, Meseque, Tubal, nomes que ecoam desde o alvorecer da civilização, agora envolvidos no desfecho final da profecia bíblica. Essa conexão entre o Antigo Testamento e os eventos escatológicos mostra como o plano de Deus é cíclico e perfeitamente entrelaçado. De Noé e seus filhos, através das profecias de Gênesis aos tempos do fim, em Ezequiel, os jaféticos permanecem jogadores-chave no grande tabuleiro de xadrez escatológico. Assim, entender quem foi Jafé e como seus descendentes se espalharam pelo mundo nos ajuda a compreender não apenas o passado da humanidade, mas também seu futuro profético. O que começou como uma bênção de expansão se transforma no palco para o julgamento. E mais uma vez, a Bíblia nos mostra que todas as coisas cooperam para o cumprimento da vontade soberana nas nações. A verdade 8. A ciência moderna confirma a linhagem de Jafé e a de Gog. Nas últimas décadas, a ciência moderna tem buscado traçar, através de estudos genéticos, as origens dos povos antigos mencionados na Bíblia. Com o avanço da genética populacional e da análise de haplogrupos, tentativas foram feitas para identificar traços genéticos associados aos descendentes de Jafé, conforme listado em Gênesis 10. Cientistas e pesquisadores têm identificado linhagens genéticas predominantes em povos europeus, caucasianos e indo-iranianos. Grupos historicamente conectados às terras ocupadas pelos filhos de Jafé, como Magog, Madai, Javã, Meseque e Tubal. Através do mapeamento de cromossomos Y, herança paterna, haplogrupos específicos, como R1A e R1B, têm sido associados a essas regiões e povos. Muitos teóricos defendem que esses marcadores genéticos podem carregar o rastro da promessa de Noé cumprida na expansão jafética.
Embora a ciência não possa identificar um DNA bíblico com precisão absoluta, o fato de que os mesmos territórios e descendentes mencionados na genealogia bíblica estão sendo estudados hoje com ferramentas científicas mostra a convergência da fé e da investigação. A arqueologia bíblica, a geografia bíblica e a genética moderna caminham lado a lado, confirmando que o relato de Gênesis não é um mito, mas um documento com profundas raízes históricas. Além disso, o interesse científico nessas origens revela algo mais, uma busca inconsciente pela identidade espiritual. A tentativa de descobrir quem somos e de onde viemos aponta para uma verdade que a teologia bíblica já revelou milênios atrás: que Deus determinou os tempos e os limites da habitação de cada nação. Atos 17:26. E isso inclui os povos de Jafé. Estudos sobre Jafé no campo genético ganham ainda mais significado quando consideramos o cumprimento de profecias bíblicas, como Gênesis 9:27, que fala do engrandecimento dele. Essa expansão, agora vista não apenas através da geografia, mas também através do mapa genético, confirma que as promessas de Deus deixaram marcas até mesmo no corpo humano. Portanto, mesmo com as limitações da ciência humana, o fato de que ela busca rastrear a origem dos povos descritos na Bíblia é, por si só, uma declaração involuntária da veracidade das Escrituras. Os descendentes de Jafé continuam a despertar perguntas e investigações, porque as suas raízes estão entrelaçadas com o plano eterno de Deus para as nações. Acima de tudo, a performance deve reagir à intenção emocional do texto. Ao se dirigir à audiência, o tom deve mudar para se tornar direto, íntimo e questionador. E ao revelar um segredo, a voz deve incorporar a emoção apropriada, seja ela admiração, pavor ou uma descoberta triunfante. Nas últimas décadas, a ciência moderna tem buscado traçar, através de estudos genéticos, as origens dos povos antigos, mencionados na Bíblia. Com o avanço da genética populacional e da análise de haplocampos, tentativas foram feitas para identificar traços genéticos associados aos descendentes de Jafé, conforme listado em Gênesis 10. Cientistas e pesquisadores têm identificado linhagens genéticas predominantes em povos europeus, caucasianos e indo-iranianos, grupos historicamente conectados às terras ocupadas pelos filhos de Jafé, como Magog, Madai, Javã, Meseque e Tubal. Através do mapeamento de cromossomos Y, herança paterna, haplogrupos específicos, como R1A e R1B, têm sido associados a essas regiões e povos. Muitos teóricos defendem que esses marcadores genéticos podem carregar o rastro da promessa de Noé cumprida na expansão jafética. Embora a ciência não possa identificar um DNA bíblico com precisão absoluta, o fato de que os mesmos territórios e descendentes mencionados na genealogia bíblica estão sendo estudados hoje com ferramentas científicas mostra a convergência da fé e da investigação. A arqueologia bíblica, a geografia bíblica e a genética moderna caminham lado a lado, confirmando que o relato de Gênesis não é um mito, mas um documento com profundas raízes históricas. Além disso, o interesse científico nessas origens revela algo mais, uma busca inconsciente pela identidade espiritual. A tentativa de descobrir quem somos e de onde viemos aponta para uma verdade que a teologia bíblica já revelou milênios atrás: que Deus determinou os tempos e os limites da habitação de cada nação. Atos 17:26. E isso inclui os povos de Jafé.
Estudos sobre Jafé no campo genético ganham ainda mais significado quando consideramos o cumprimento de profecias bíblicas, como Gênesis 9:27, que fala do engrandecimento dele. Essa expansão, agora vista não apenas através da geografia, mas também através do mapa genético, confirma que as promessas de Deus deixaram marcas até mesmo no corpo humano. Portanto, mesmo com as limitações da ciência humana, o fato de que ela busca rastrear a origem dos povos descritos na Bíblia é, por si só, uma declaração involuntária da veracidade das Escrituras. Os descendentes de Jafé continuam a despertar perguntas e investigações, porque as suas raízes estão entrelaçadas com o plano eterno de Deus para as nações. A verdade 9. Por que Jafé permaneceu um filho esquecido na narrativa bíblica? Entre os filhos de Noé, é comum ver Sem como portador da promessa messiânica e Cão como foco de maldições e conflitos narrativos. Mas e Jafé? Por que o nome dele, embora cheio de promessa, parece ser silenciado nas grandes narrativas bíblicas? Ele é meramente um personagem secundário nos planos de Deus? Certamente não. A resposta não reside na ausência, mas no silêncio estratégico das Escrituras. Um silêncio que carrega mistério, honra e propósito escatológico. Quando observamos a história cristã e os registros da Bíblia, percebemos que Jafé não tem muitas façanhas atribuídas diretamente a ele. Mas ele tem algo que nem Sem nem Cão receberam, uma bênção exclusiva e uma profecia única de expansão global e morada espiritual. Enquanto os outros filhos estão associados a narrativas intensas, Jafé é retratado como alguém que, mesmo sem proeminência, foi separado para cumprir silenciosamente uma missão global. E hoje colhemos os frutos disso. A maioria das nações que receberam, abraçaram e espalharam o Evangelho de Jesus Cristo por todo o mundo são de origem jafética. Os grandes avivamentos na Europa, os centros teológicos, as traduções da Bíblia e as missões transcontinentais. Tudo isso veio em grande parte dos povos gentios na Bíblia, descendentes diretos de Jafé. Ele é o pai das nações que habitam nas tendas de Sem, de acordo com a profecia em Gênesis 9:27. Mas então, por que Jafé é o filho esquecido? Porque o seu legado não está em feitos heróicos, mas no trabalho silencioso de ampliar fronteiras, espalhar ideias e levar a luz da verdade aos quatro cantos da terra. Deus, em sua sabedoria, escolheu usá-lo como um canal de expansão e apoio. Não como protagonista da linhagem, mas como um pilar da propagação da promessa. Essa aparente ausência dele nas narrativas bíblicas mais dramáticas não diminui a sua importância, na verdade, a eleva. Ele representa o crente que não aparece nos holofotes, mas cumpre o papel que sustenta toda a estrutura. Ele é o ancestral das nações que hoje compõem o corpo de Cristo em todo o mundo, tornando-se uma ponte entre o Éden e o Apocalipse, entre o altar de Noé e a nova Jerusalém. Portanto, entender quem foi Jafé e por que ele parece ter sido esquecido é redescobrir o valor do invisível aos olhos humanos, mas precioso aos olhos de Deus. Ele é a prova viva de que a promessa divina é cumprida, mesmo no silêncio da história, e que os planos do Altíssimo não dependem de notoriedade, mas de fidelidade ao propósito. E assim, voltamos ao nosso ponto de partida. Há um nome esquecido na Bíblia, um filho de Noé, Jafé, cujas pegadas moldaram a história do mundo. Ele não foi o escolhido para carregar a linhagem messiânica, nem o que trouxe vergonha à sua família, mas sim o primogênito. O silêncio bíblico sobre Jafé não é uma ausência, mas uma camuflagem para um poder ainda maior, uma influência que atinge até os nossos dias.
O sangue que corre nas veias de milhões de cristãos europeus e americanos, talvez até mesmo nas suas, carrega a marca de um descendente que, de forma paradoxal, se tornará o inimigo de Israel no fim dos tempos. Sim, o mesmo sangue abençoado que se expandiu pelo mundo, gerando nações poderosas e grandes avivamentos, é o que fará surgir aqueles que liderarão o ataque final contra o povo escolhido. Esta é a verdade sobre Jafé, um personagem bíblico que parece insignificante, mas que, na verdade, moldou impérios como Grécia, Roma e Babilônia. Ele foi o pai de civilizações que controlaram o mundo, um poder oculto por milênios que agora revelamos. Se esta revelação sobre Jafé te impactou, pense, imagine o que ainda está. Para continuar mergulhando nos mistérios da Bíblia, nas profecias esquecidas e nas histórias ocultas que transformam a nossa fé, o seu lugar é aqui. Inscreva-se, ative o sino do conhecimento, pois as revelações que virão são ainda mais profundas.